Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Porto Ferreira hoje. Hoje estamos aqui com o Lucas e o Pedro do The Hit. Nós vamos bater um papo muito interessante sobre hamburgueria e você que quer montar sua hamburgueria, eles vão dar dicas muito importantes para você. Tá legal? Vamos lá. Lucas, se apresente. Prazer, sou Lucas Guardiano, né? Eu comecei fazendo educação física, né? Eu acho que o porquê que a gente foi para esse lado de gastronomia e abrimos a hamburgueria, né? É justamente porque a gente sempre foi entusiastas da comida, assim. A gente sempre gostou de comer bem e sempre gostamos de fazer coisas boas também, né? Então a gente já se reunia para fazer umas coisinhas legais lá, né? Tipo assim, reunia para fazer um risoto, às vezes umas comidas mais difíceis assim de fazer. Então a gente acabou indo para esse lado, né? Por gostar bastante mesmo de comida, né? Uma boa comida. Então, muito bom. Mais por causa disso. Pedro? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez, poder estar falando do The Hit, né? Pela primeira vez, desculpa. Bom, meu nome é Pedro, tenho 32 anos. Daqui a 2 dias eu faço 33. Eu e o Lucas, a gente se conhece há uns 20 anos, mais ou menos. Então, a gente cresceu junto, praticamente. Ele estava falando desse negócio de se reunir para fazer comida e tudo mais, então a gente já costumava fazer isso aí, né? Eu fiz gastronomia, então eu tive a oportunidade de fazer faculdade disso. Quando surgiu a tal pandemia, né, a gente ficou um pouco mais recluso e começou a botar a cabecinha para funcionar. E aí surgiram muitas perguntas, a gente teve que se questionar sobre toda a nossa vida, o que a gente tinha feito até então. Deu tempo assim, para a gente poder colocar a cabeça no lugar e direcionar a nossa vida para onde a gente queria ir. E aí eu chamei o Lucas, falei assim, cara, o que eu sei fazer hoje é hambúrguer. Eu já tô aqui fazendo, eu tinha feito um curso muito legal, sabe, com o Guia do Hambúrguer, com o Marcos. Eu tava mandando bem, eu já fazia hambúrgueres para a pessoa vender na casa dela, né, a carne mesmo in natura. Então eu falei assim, eu preciso aproveitar essa oportunidade e não deixar escapar, né? E as pessoas estavam pedindo, pô, a gente quer o lanche pronto, quando que você vai soltar o lanche pronto? E aí eu chamei ele e a primeira coisa que ele falou, bora! Aí eu falei, era isso que eu tava precisando. Eu precisava de uma pessoa que topava primeiro e depois a gente ia amadurecendo, né? O negócio ia desenvolvendo. Muito e praticamente bom. Foi isso. Muito bom. Pedro e Lucas, né? Vocês começaram na pandemia? Como foi isso? Começou a pandemia e falou, vou fazer hambúrguer. Foi na pandemia, cara. Então, eu tinha feito esse curso de hambúrguer, né? Um pouco antes da pandemia, ali por volta de 2018, se eu não me engano. E eu comecei a fazer esses hambúrgueres para as pessoas fazerem em casa. Então eu basicamente comprava carne moída, eu fiz ali, desenvolvi um blend de qualidade que eu considerava legal, né? E as pessoas estavam comprando muito, só que sempre perguntando, não, e o lanche, e o lanche? Quando a pandemia veio, ela deixou todo mundo recluso. E aí a gente estaria meio que indo na contramão se a gente abrisse um negócio. Porque tem muita gente fechando, um país instável, a gente ainda não sabendo quando que ia retornar à normalidade, né? Então a gente pegou e trabalhou basicamente com o que a gente tinha ali. A gente pegou e falou, vamos fazer o hambúrguer em casa mesmo, o lanche, e a gente trabalha só com o delivery. E o Lucas veio com uma ideia que para mim na época foi chave. Ele pegou e falou assim, vamos fazer um cookie junto. Porque a gente viu os cookies, aquele cookie americano, né? Ele falava assim, a gente precisa vender isso aí junto. E aí a gente casou a janta, né? Prato principal com a sobremesa, tudo feito por nós. E o pessoal comprou a ideia, que foi o melhor, né? Tanto que o primeiro produto do The Hit, muita gente não sabe ou não se lembra, né? Foi o nosso cookie tradicional de massa de baunilha com recheio de chocolate com avelã. Esse foi o primeiro produto do The Hit. Legal, muito bom. E uma dúvida, vocês começaram então pelo cookie, na verdade? Pelo cookie, na verdade, E como foi isso para acertar a mão disso? Tipo, foi do dia pra noite, ó, fiz, já deu certo, já comecei a vender. Como foi isso para acertar a mão disso e cair no gosto do público? Sim, quando começou a pandemia, né, eu tava fazendo educação física em Ribeirão Preto. E aí eu morava com um amigo meu lá, né, uma república lá. E ele fez gastronomia também, só que ele se especializou na parte de sobremesas. Então ele já fazia cookies, ele fazia brownie para vender, petit gâteau para vender para restaurantes, né? Então ele vendia para os restaurantes faziam. E eu sempre achei, tipo, muito legal, ajudava ele ali, né? Como eu falei, como eu sempre gostei, sempre fui um entusiasta da gastronomia, toda vez que ele ia fazer alguma coisa eu ia lá e ajudava. Então eu já tinha uma noção de algumas coisas, como fazia, e tinha interesse. Então, quando o Pedro virou para mim, pegou e falou, ó,
tô querendo montar essa hamburgueria, fazer os lanches para vender, já tenho um público que é o pessoal que já tá pedindo para eu fazer isso. Eu peguei e falei assim, pô, vamos colocar uma sobremesa junto então. Eu sei fazer os cookies, a gente pega uma receita minha, aí ele pegou uma receita da faculdade dele lá também, pegou a apostila dele lá, começou a fuçar, de base, né? Fuçar as receitas. Legal. E tudo. Aí começamos a estudar. Então eu comprei um curso online de cookies, né? E comecei a pegar dica aqui, dica no YouTube, e aí fomos fazendo a receita com base no que ele trouxe, com o que eu trouxe, com o que a gente via no YouTube e tudo, e fomos testando. Até que a gente chegou num produto que a gente falou assim, não, é esse. Só que o hambúrguer a gente ainda não tinha chego na onde a gente queria. Tanto que a gente estava na parte Faltavam de testes, equipamentos ainda, né? Equipamentos. Então a gente pegou e falou assim, ó, vamos começar com o que a gente tem. É o produto que a gente fez, gostamos do resultado, vamos colocar ele para vender. Aí a gente começou a vender só os cookies de início. Muito bom, muito bom. E desculpa, posso falar a primeira coisa que a gente comprou com o dinheiro dos cookies? A gente comprou um celular para desvincular completamente a pessoa física ali, entre aspas, né? Porque a gente ainda era tudo pessoa física, mas desvincular da gente para a gente conseguir idealizar uma empresa já. Porque eu tava com um pouco de dificuldade de ver, tipo, as pessoas iam ficar me ligando e eu não ia saber desvincular a minha pessoa da empresa. Então, a partir do momento que a gente comprou um celular, a gente praticamente já tava com o The Hit funcionando, porque a gente já tinha o nome. O nome já tinha vindo à cabeça, né? Então, ali era questão de tempo só. E essa seria a minha próxima pergunta. Por que The Hit? Então, The Hit, o nome em si, ele veio de uma revista em quadrinho. Eu sempre achei muito bonito a arte de ler. As pessoas que leem, as pessoas que adquirem informações, que muitas pessoas já até morreram. E as informações estão aí deixadas por ela. Então eu sempre achei muito bonito. Mas eu sempre tive muita dificuldade de focar numa leitura. Mesmo meu pai sendo advogado e minha mãe sendo professora de português. Só que minha casa sempre foi muito lotada de livros. Sempre teve muito livro desde pequeno. E eu sempre achei isso muito bonito. Só que eu nunca peguei para ler. Na pandemia, adivinha, a gente tinha que limpar aqueles livros. E não deu outra. Minha mãe começou justamente a faxina da minha casa, que eu lembro perfeitamente, pela biblioteca, pelos livros. E nisso me bateu um peso assim, de consciência de por que eu nunca li? Com tanta coisa aqui em casa, eu nunca li. Mas eu sabia que isso ia ser uma dificuldade para mim, porque como que eu ia pegar um livro, às vezes de 300, 400 páginas e ler? De um assunto que eu nem estava buscando, às vezes, eu só queria ler. Foi aí que eu tive a ideia, eu falei assim, eu tenho umas revistas em quadrinho em casa, eu vou começar por isso, porque é o que eu gosto e eu acho que é o que eu consigo ler. E daí de uma delas veio o nome. E assim, não tem nada a ver com a revista em quadrinho, inclusive era um mangá japonês, assim, não tem nada a ver, só que o nome eu achei que casava com a ideia de hamburgueria, porque tudo tem a ver, né, gastronomia com fogo, né, e tudo mais, e era um nome fácil, de fácil pronúncia. Apesar de ser em inglês, é um nome curto, que qualquer pessoa do mundo eu acredito conseguiria falar, e a gente sempre teve essa intenção de tentar levar o The Hit no máximo de lugares possíveis, sabe? Então, eu acredito, a partir do momento que eu li The Hit, ficou na minha cabeça e eu já sabia que ia chamar isso, entendeu? Muito bom. Nome interessante, e eu vejo também que vocês jovens, comparando comigo, né, que eu já estou no hall dos idosos, né, bons empreendedores, e a dinâmica do celular eu achei hiper interessante. Desvincular pessoa física, que muita gente tem essa dificuldade. Sim, sim. Esse é o grande... Nós que militamos o empreendedorismo, outras coisas, a gente pede, eu tive sócio, fala, tenta desvincular, a empresa é um negócio, pessoa física é outra. A gente ouve muito falar disso. Porque começava a vir pedidos tipo, de todos os lugares. Então tinha gente que pedia no meu WhatsApp, pedia no WhatsApp do Pedro, pedia pelo Instagram, pelo Facebook. E aí a gente não sabia, tipo assim, tinha que olhar todos os canais, tudo para ver se a gente não estava esquecendo de nenhum pedido. A gente falou, vamos centralizar todos os pedidos da empresa no celular da empresa. E aí ficou tudo mais fácil. Não é isso que o pessoal tem que entender, que mesmo no começo tem que ter essa visão. Exatamente. Senão pode embananar e um mau atendimento, né? Sim. Com um monte de coisa, você pode falhar, né? Eu recebi uma explicação uma vez que sempre ficou na minha cabeça, que não se chama pessoa jurídica à toa, é porque é como se fosse uma outra pessoa. Então a gente sempre tratou o The Hit como uma outra pessoa. Ele não é nem meu, nem do Lucas. Ele é nosso, mas ele é como se fosse uma outra pessoa, é um filho.
É um filho. Excelente visão. Muito bom. Agora, para o pessoal que está assistindo e que tem hamburgueria e tem muita dificuldade de entender o conceito qualidade, para vocês, o que é, quando as pessoas falam assim, uma hamburgueria de qualidade? O que define essa qualidade? Tá, na minha concepção, quanto mais controle você tiver do que você está produzindo, do que você está vendendo, maior você está ali olhando a qualidade em si, né? Bons fornecedores, bons produtos e assim, as pessoas pagam pelos bons produtos. Então, a partir do momento que você é honesto, se você tem alguma coisa no cardápio que você se dispõe a vender e você entrega com o máximo de excelência que você consegue, a pessoa vai voltar. Às vezes é um pouco mais caro, mas aí vocês vendem para o público A, negativo. O público B, público C, ele escolhe a melhor data ali no mês, ele compra e gasta igual. As pessoas, elas têm essa mania, assim, às vezes até de achar que a gente pertence a... Assim, a gente só atende um público e tal hamburgueria é de outro público. E isso não é verdade. As pessoas escolhem melhor quando elas vão e tudo mais. Mas a qualidade as pessoas querem. As pessoas querem qualidade. Até porque a informação hoje está chegando. Hoje a pessoa consegue comparar uma coisa com a outra muito com maior facilidade do que antigamente. Hoje a gente vê na internet as coisas e a gente quer consumir aquelas coisas. E às vezes não tem perto da gente. Então assim, a gente com o The Hit a gente viu assim, a gente quer consumir isso. Então vamos fazer como se fosse para nossa mãe, nosso pai, nossa família consumir. Então eu acho que você se pondo no lugar do cliente sempre, coloca se precisar a sua família no lugar do cliente, eu acho que você vai fazer um negócio muito mais fantástico do que você conseguiria entregar se você não se colocasse no lugar do cliente. Muito bom. Outra dúvida também, tem muitas hamburguerias que pensam que quantidade é mostrar qualidade e sabor no lanche. E aí às vezes você vai na hamburgueria, parece que você está comendo geleia do Caça-Fantasma, de tudo transbordando, que o cara tem às vezes bom ingrediente, mas ele abusou demais, o negócio não dá nem para pegar o lanche, né? Como é fazer esse equilíbrio entre colocar a quantidade de ingrediente suficiente para que fique com qualidade, né? Não perca o sabor, né? E equiparar isso com o custo, com a aparência do lanche, né? Eu já dei consultorias em hamburguerias, né, em transições de marca, inclusive na preparação do lanche. Uhum. E o que eu mais percebo é isso. Não, eu vou colocar bastante catupiry aqui, porque o meu catupiry é o original. Uhum. E aí o lanche está quase desmontando ali, você tem que segurar, chamar a família para ajudar a segurar o lanche. Lado, né? Exatamente, não dá nem para comer. E como é fazer esse equilíbrio, esse meio termo entre quantidade, qualidade, aparência, como é isso? Assim, quando a gente começou, uma das coisas legais assim que a gente pensou foi em você poder montar o lanche do jeito que você quiser. Então tem gente que realmente gosta de um monte de coisa dentro do lanche. Então a pessoa vai lá e realmente vai adicionando um monte de coisa dentro dele. Uma das coisas que a gente foi sempre muito crítico com o que a gente estava fazendo. Então assim, a gente olhava, por exemplo, para outras lanchonetes, hamburguerias que faziam, e eles faziam tudo na chapa. Então, por exemplo, você fazia o bacon na chapa, o ovo na chapa, o pão você esquentava na chapa, o hambúrguer na chapa, e aí o pão ficava com gosto de bacon, o ovo ficava com gosto de hambúrguer, o hambúrguer ficava com gosto de bacon e ovo. Então, quando você ia comer, ele tava tudo com aquele gosto misturado e tudo assim. Então é mais uma coisa que a gente olhou bastante para a qualidade, e o gosto de cada ingrediente está bem separado um do outro. Então a gente tem um espaço separado que a gente faz o que a gente sela o pão, a carne só que vai para a chapa, o bacon ele é feito separado numa frigideira, o ovo ele tem uma frigideira específica para fazer o ovo. Então a gente começou a olhar para cada um dos ingredientes e dar atenção específica para eles. Aí o ovo tem gosto de ovo, o bacon tem gosto de bacon, o pão tem gosto de pão. Então não ficou aquela mistureba toda. E aí na hora de montar os lanches, a gente priorizou pelo nosso slogan, que é o simples muito bem feito. Então era só a gente fazer tudo muito bem feito e deixar o lanche simples. Se a pessoa quer mais coisa, ela pode adicionar e aí é ela que está deixando ele daquele jeito ali. Mas o The Hit do jeito que a gente fez, depois que a gente fez a linha especial, que eram os lanches já montados e tudo, foi da experiência que a gente já tinha, né, com até do pedido dos clientes.
que tinha muitos clientes que colocavam poucas coisas nos lanches e tinha cliente que colocava muita coisa. E na hora de montar, a gente via que ele ficava... o cara não vai conseguir sentir tudo aqui. E aí a gente começou, não, então vamos montar uma linha especial, que é para as pessoas, às vezes, que não sabem o que vão pedir ou se perdem na hora do pedido e começam a colocar tudo que eles gostam e na combinação inteira não vai ficar um negócio muito legal, por mais que você colocou tudo. E aí a gente começou a criar combinações mais simples, mas muito bem feitas, né? Que olhando para cada um dos produtos, dos ingredientes e tudo. E a gente foi fazendo desse jeito. A gente optou por deixar eles mais simples e caso o cliente queira, aí vai da decisão dele de colocar mais coisas e, enfim, turbinar, né, o lanche. Posso acrescentar só uma coisa no dele? Claro. Que ouvi você falando muito sobre equilíbrio das quantidades, né, também nos lanches. Uma coisa que a gente sempre fez questão de fazer, e isso a gente teve que ouvir as pessoas certas, né, foi aceitar os feedbacks. Então as pessoas dão feedbacks, cara, aceite os feedbacks. Pense sobre eles, reflita sobre eles, porque muita gente não gosta e não dá feedback. A maioria não dá feedback. Então se alguém tá te dando um feedback, é porque essa pessoa ela quer que você melhore. Porque quem não tá às vezes nem aí não fala nada. Então assim, ó, aquele amigo que sempre come, tá tudo certo, tal, tudo bem, mas desconfia um pouquinho. Porque alguma coisinha às vezes tem, às vezes na quantidade de sal também, padrão, sabe? Nem mais nem menos. Qual que é o ideal? Teve uma época que a gente chegou a comprar um dosador de sal, a gente pagou quase R$1.000 nele, só para pôr sal. A gente tinha reclamação quase todos os dias. O que a gente fez? A gente tirou ele. Voltamos à moda antiga. Então às vezes você deu um passo com a melhor das intenções, só que não deu certo. Volta. Ouça seus clientes, porque o melhor cliente que você tem é aquele que vai voltar. Então, ouça esse cliente porque ele sabe o que ele está falando. Muito bom. Pegando um gancho com essa questão de feedback, que é muito importante, tem muito lugar que não ouve. Não né? ouve. Se não gostou, simplesmente não coma aqui. Vai comer em outro lugar. Sim. Né? E o feedback é muito importante, mesmo que ele não seja positivo. Né? Com ele certeza. ajuda a gente a evoluir. Especialmente o que não é positivo. Exatamente, esse que ajuda a gente a construir algo melhor. Né? Aproveitando esse gancho, como é a questão atendimento, que hoje também é um grande problema na cidade, né? Sim. Então tem muita lanchonete que você vai, muito restaurante que você tem que ligar no lugar para mandar chamar o garçom para vir na sua mesa. Ó, na hora que você tiver um tempinho, você vem aqui me atender, porque ele passa correndo, não olha para você ou finge que não olha, porque ele está com a demanda grande, Sim. né? E aí ele simplesmente não presta atenção em você. E isso prejudica até na venda, porque Claro. o estabelecimento deixa de vender. Se o cliente está chamando é porque ele vai consumir. Sim. E aí acaba deixando de vender. Como é essa questão de fazer esse equilíbrio entre atender a demanda, fazer o hambúrguer, atender o telefone e ainda dar um bom atendimento? Toda vez que um cliente vai lá, a gente começou a ver as situações, né, que aconteciam. Então, por exemplo, a nossa ideia de hamburgueria era a gente fazer um takeaway no começo. Então a gente não ia ter nem mesa, né? Como a gente saiu da pandemia, a nossa ideia era que a gente ia ter um lugar que a pessoa ia lá, ela fazia o pedido, ela pegava o lanche e ela saía. Como era o McDonald's, né? no início, no né? início dele, que você tinha só um estacionamento e aí você optava ou por comer no carro ou sentado ali num banquinho da praça, ou você levava para sua casa. Então ficava 100% com você esse meio que esse atendimento ali, né? Então você ia lá, você ia até o atendimento e fazia o seu pedido ali, pegava ele e já saía. Conforme a gente foi trabalhando, que era o sistema takeaway, né? O sistema só de você ir lá, pegar e sair, era fim da pandemia. Aí o pessoal queria ir lá. Então o pessoal começou a chegar lá vestido já para sentar e comer alguma coisa. Passamos até por um constrangimentozinho ou outro, porque a gente ainda não estava preparado, só que as pessoas queriam. Então a gente, a partir desse... Eu sei até o dia que você está falando, assim, Sim. que a gente pegou e falou, cara, é para ontem que a gente precisa por mês aqui. Aí a gente fez a mudança, né, no KNAI para poder receber as pessoas e começamos. E aí a gente começou a ver essa parte de atendimento, assim, ao público físico. Então a gente começou colocamos lá algumas placas para a pessoa ir até o balcão fazer o pedido, como era o nosso idealizado, né? Só que as pessoas chegavam, sentavam e ficavam lá esperando.
E aí a gente começou a olhar para isso e falou assim, não, vamos ter que ir lá. Então vamos começar a mudar um pouco o negócio, né? O como que a gente vai adaptar tudo isso. E aí a gente começou a colocar alguns protocolos. Então a gente vai sempre à mesa, a gente apresenta o DERIT, o cardápio, faz um bom atendimento ali para eles. Especialmente se é a primeira vez, né? A gente tem toda a explicação do cardápio, de como funciona, essa parte de você poder montar o seu próprio lanche, os lanches prontos, as promoções do dia, enfim. E aí a gente começou a montar alguns protocolos de atendimento. Até por conta da informação, né? Podcasts, YouTube, pessoal sempre falando muito sobre vendas e atendimento. Aí um ficava mandando vídeo pro outro, de olha só esse negócio que legal e tal. E a gente foi adaptando o atendimento conforme a demanda. Então a gente via que o pessoal chegava e sentava e não ia até lá fazer o pedido. A gente ia até a pessoa, apresentava, explicava como é que funcionava tudo. Sempre com educação, né? Porque ninguém gosta de ser maltratado, ainda mais pagando, né? Então aí a gente começou a olhar bastante para isso. Até puxando o negócio que o Pedro falou, a gente sempre serviu os nossos amigos e familiares no começo, até o DERIT expandir para tudo. Então, nunca foi uma dificuldade muito grande de atendimento, porque a gente conhecia a maioria das pessoas que iam lá. E aos poucos, as pessoas que a gente não conhecia, mas que passaram a conhecer o DERIT, começaram a frequentar, e aí a gente foi adaptando o atendimento e melhorando um quesito ou outro ali. Mas o atendimento sempre foi uma prioridade muito grande nossa. Eu acho que a partir do momento que você chega na comida que você quer, aí você tem que apresentar ela muito bem e atender as pessoas muito bem também. Igual o Pedro falou, o melhor cliente que tem é o seu cliente. É o cliente que já comeu, é o cliente que está indo lá de novo e já fidelizou com você, né? E só para complementar o que ele falou, a gente não tem garçom, né? Então, sintetizando, basicamente é aquele modelo de fast food tradicional, onde a pessoa tem que se locomover até o caixa, né? Fazer o pedido e depois a gente sempre faz a gentileza de levar até a mesa, né? E tudo mais. O DERIT, ele tem um negócio de transparência. Então, a gente procura ser o mais honesto possível com os clientes. Possível, eu digo, gente, porque alguma coisinha ou outra foge do controle quando a gente lida com comida, né? Porque é tudo orgânico, né? Tudo mais. Mas a gente dá o nosso melhor. Então, é aquele negócio. Se um prato volta, a gente nem quer questionar o cliente. A gente vai lá e troca sem perguntar. Então, o cliente vai estar comendo exatamente o que ele pediu, se ele teve problemas, em 2 minutos ali. Às vezes, quem pede em delivery aí, estiver vendo o vídeo agora, vai se identificar. Sempre quando dá alguma coisinha errada no seu pedido, a gente se coloca à disposição no mesmo momento para estar resolvendo o problema. A gente não pergunta o que aconteceu, a gente manda outro produto. Às vezes as pessoas até ficam meio assim, elas falam, não precisa, deixa de crédito aí para mim. Mas a gente faz questão de estar resolvendo o problema na mesma hora, sabe? Então a gente tem essa preocupação com o cliente. Porque servir é uma arte. A pessoa está saindo da casa dela, a gente também é consumidor, a gente também vai em restaurante. E a gente gosta de ser bem servido. Mesmo se não tiver um garçom, a gente gosta de ter aquele anfitrião, aquele símbolo que vai nos tratar bem, assim como se a gente estivesse chegando na casa de uma pessoa. Né? Então o DERIT, ele tem esse negócio da preocupação. Se você tá lá, você pode ter certeza que você está sendo observado e não é só por câmera. Normalmente as pessoas montam um negócio ou por necessidade, né? Ou por oportunidade. Pelo que vocês estão relatando, eu estou entendendo que foi por uma oportunidade. Qual foi essa oportunidade que vocês enxergaram e deu aquele estalo e falou, opa, é isso aqui que nós temos que montar? Eu diria que foi o casamento dos dois, né? Foi de necessidade também, porque eu já tinha tentado algumas outras coisas na vida, eu já tinha feito alguns eventos, né, de hambúrguer e tudo mais, que entraria a parte da oportunidade, mas da necessidade de ter alguma coisa para chamar de propósito de vida, porque a gente estava um pouco perdido, porque às vezes é duro, quando você tá ali por volta dos 20 e poucos anos, por mais que você faça uma faculdade e tudo mais, você aprende uma profissão, é difícil achar aquela pessoa que fala, não, eu me encontrei. É difícil. Tem gente que às vezes se encontra com 40 anos, às vezes já tem uma faculdade, tá se encontrando ainda. Então a gente começou a se fazer muito essa pergunta, o que a gente veio fazer aqui? Como a gente pode ser relevante na nossa sociedade, né? Fazer o nosso próprio nome, não viver nas sombras de ninguém, né? Então eu acho que foi um casamento de uma oportunidade que a gente já tinha essa brincadeira de se reunir para fazer comida.
A gente já era amigo, a gente já sabia que se um chamasse o outro já ia topar. Eu já estava fazendo hambúrguer, mas ao mesmo tempo os dois estavam com interrogação na vida. Interrogação dentro de si, né? Então a gente pensou assim, é isso que a gente precisa fazer. Porque as coisas, depois que você começa a fazer, elas vão acontecendo de maneiras que você às vezes nem imaginava, né? Então, por exemplo, o cookie que a gente achou que só era 1, 2, já virou 5, 6, 7 sabores. O lanche que só as pessoas só montavam. A gente hoje tem uma linha especial que vende mais do que a outra. E que foi, na verdade, que é até o que deixa o The Hit famoso, né? O Big Hit, que é o lanche mais vendido, né? E tudo mais, que é um lanche bem bonito. Eu tava falando da parte de honestidade. Uma das coisas que as pessoas mais sentem, uma das dores, né, principais, é aquele negócio de a foto é uma coisa, você chega lá, é outra coisa. Então a gente sempre ouviu dos clientes, nossa, que legal, a foto era uma, quando a gente chegou aqui, era a mesma coisa da foto. Por quê? Porque a gente não trata muito, o máximo que a gente faz é jogar uma luzinha ou outra e tudo mais, mas é o lanche que a gente faz. Então a gente usa produtos de boa procedência, né, de qualidade e tudo mais, e isso torna o lanche bonito, né? Bonito e gostoso no final, né? Porque a gente também come com os olhos, né? Come com os olhos não também. É só essa é a vantagem. A primeira impressão... Sabe que fica. Sempre falei isso pra tu. Eu falei, comida a gente come com os olhos também. Não adianta vir falar. Não. O povo do Masterchef, né? O que mais fala é isso. Come com os olhos. E como é, para quem está começando, pensando, né, montar uma hamburgueria, né, começar um negócio, como é montar o cardápio? A pessoa está do zero ali, né? Que lanche eu vou colocar, né? Qual inovação que eu vou colocar ali para me diferenciar dos outros? Como é isso, compor um cardápio do zero? Essa é uma boa pergunta, porque assim, o cardápio, ele sempre vai conversar, na minha opinião, ele sempre vai conversar com a tipologia do seu restaurante. Então, por exemplo, o nosso é uma hamburgueria. É um pouco mais simples criar hambúrguer, né? Porque se você vai para pratos mais refinados, aí o negócio fica muito mais complicado. Mas quando você vai para hambúrguer, na minha opinião, a melhor coisa que você tem que ter, equipamento. O equipamento ele vai ser a chave do seu restaurante. Porque de nada adianta você ter um salão lindo, maravilhoso, só que seu lanche, a pessoa vai estar comendo lá, vai demorar 40 minutos para comer, para receber o lanche na mesa. Não adianta de nada. Às vezes a reação de Maillard ali que foi feita na carne não foi correta. Por quê? Porque a chapa esfria. Se você está com uma demanda alta, você coloca 10 hambúrgueres numa chapa, ela não vai estar mais na mesma temperatura. Aí você vai virar a carne. Beleza, vamos supor que você vai ter que tirar aqueles 10 hambúrgueres e vai ter que colocar mais 10 hambúrgueres. A sua chapa vai dar conta? Quer dizer que aqueles 10 hambúrgueres primeiros vão estar melhor que esses outros 10? Mas o lanche custou a mesma coisa, aquelas pessoas pagaram a mesma coisa que esses outros 10. Então, o seu equipamento ele precisa ser um negócio que padronize os seus produtos de uma forma inquestionável. Então, tudo tem que ser padrão. Na minha opinião, o coração da cozinha de uma hamburgueria é a chapa. Então, a chapa ela precisa ser um avião, cara. Você precisa tirar e pôr hambúrguer, tirar ali o tempo todo. Depois, na parte, quando você vai para o cardápio, porque é assim, muita gente... Às vezes tem dificuldade de fazer aquele arroz com feijão bem feito e ela já quer fazer os pratos mais refinados. A gente foi o contrário. Então a nossa carne, o nosso queijo, o nosso pão tem que ser as maiores estrelas. O restante a gente vai compondo de acordo com o gosto dos brasileiros, né? Então, por exemplo, aqui, o brasileiro não troca catupiry original por nada. Então a gente vai ter só catupiry original. Não tem 3 marcas lá e a gente coloca preços diferentes. Catupiry é um só. Então a gente só trabalha com ele. Bacon a gente penou muito, muito. Porque bacon, se você não fatia no lugar, compra manta e fatia, você tem que pegar os fatiados, que é o nosso caso. Os fatiados, cada um vem numa grossura, cada um tem uma quantidade de água. Então às vezes ele vai ficar mais crocante, menos crocante, tem um defumado a mais, um defumado a menos. Então a gente penou muito para encontrar. É a mesma coisa da batata frita. Batata frita é o terror nos restaurantes. Por quê? Porque o pessoal do delivery acha que o restaurante ele não faz por sacanagem, mas tem como não chegar murcha no delivery, mas isso é praticamente impossível, cara. Hoje em dia é praticamente impossível. A gente já trabalhou com a melhor batata que tem, que é a para delivery, que é a Sure Crisp da McCain. Quem estiver assistindo vai saber dessa fase do The Hit. E a gente as pessoas reclamavam da mesma forma. Porque a batata ela vai pegando umidade do ar, ela vai esfriando. Quando chega na casa do cliente, às vezes é questão de 10 minutos, ela já está outro padrão. Então a batata frita a gente só consegue garantir a qualidade dela comendo em loco mesmo.
Mas assim, para elaboração do cardápio, cara, ouça as pessoas, vê o que as pessoas estão vendendo por aí. Não precisa copiar. A gente fala que uma boa leitura do que está sendo feito por aí, depois a criatividade sua vai elaborando ali o que o pessoal quer comer, né? E tá alinhado com a sua marca, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pegou bastante, que é porque como o nome é em inglês, então a gente começou a puxar referências lá dos Estados Unidos, né? Então o Pedro mesmo... Que foi onde popularizou o fast food só por conta disso. Ele conhecia vários, né, fast foods lá de fora, então a gente começou a olhar para eles e falar assim, quais as combinações que esse pessoal faz, né, o que eles estão fazendo. Aí a gente começou a ver que eram combinações mais simples, então já começamos a ir moldando o nosso cardápio para isso. Então assim, como dica de montar um cardápio, acho que tem que ver qual que é a sua identidade. Então, tipo assim, se a sua identidade é comida mineira, você vai estuda a comida mineira e monta um cardápio ali daquilo, entendeu? Então, por exemplo, no nosso caso, como era uma hamburgueria com o nome em inglês, que a gente queria fazer um fast food de qualidade, que remetesse ao fast food americano. Saindo um pouco do industrializado. Sim, e colocando gostos brasileiros ali, né, que é uma coisa que a gente ainda tá estudando algumas coisas e tal, para colocar uns lanches um pouquinho mais abrasileirados ali, que a gente é essa junção, né? A gente é o povo que come o fast food gringo, mas mora no Brasil. Então a gente também gostaria de ter alguma referência ali do Brasil dentro da nossa hamburgueria. Então, se a sua hamburgueria ela tem uma identidade, explora essa identidade e tenta ver o que tem ali de ingrediente que dá para você montar um cardápio que vai condizer com a sua marca. Acho que isso, para montar o cardápio, acho que é o ideal, assim. Eu só falando de cardápio, uma última coisa que eu lembrei, que é uma dica de ouro, cara, que eu lembrei. Que quem faz tudo não faz nada bem feito. Esse foi um conselho que nos deram no começo, que eu sempre peguei assim para levar como lei nossa. Porque a gente percebe em muitos lugares por aí que às vezes a pessoa não está tendo tanto sucesso em determinados produtos, né, uma gama ali de produtos dela, ela começa a fazer outra coisa, dentro do mesmo lugar. Aí daqui a pouco ela já está fazendo outra coisa, daqui a pouco ela não sabe nem mais o que ela é. Então a gente falou assim, ó, a gente não quer perder esse negócio da especialidade. Então a nossa especialidade é smash burger e cookies. Dificilmente vocês vão ver tipo pizza lá, isso é pastel, né? Mas a gente sempre, se a gente for colocar um negócio futuramente, sempre vai ser combinando com a marca e não simplesmente abrindo o leque para tudo. Porque quem faz tudo, é difícil fazer tudo bem feito, né? Muito bom. E em relação à equipe, que eu acho que é a principal dificuldade de todas as empresas, né? Hoje não tem mão de obra, né? Como vocês lidam com isso, né? Ainda mais numa dinâmica onde eu entendo que vocês prezam muito pela padronização, né? Fazer ali tudo muito certinho para que se eu saborear um lanche e eu gostei daquele lanche, amanhã eu vou comer ele do mesmo jeito, com a mesma qualidade, Perfeito. na mesma temperatura. Como é isso em relação à equipe, já que é muito difícil conseguir mão de obra? Como vocês lidam com essa dificuldade? Assim, a equipe nossa era a gente no começo, né? Então, assim, como a gente ia lá e colocava a mão na massa, literalmente, para fazer os cookies, para fazer o lanche, para fazer tudo, a gente desenvolveu todos os processos do zero. Então, a gente olhou e falou assim, não, vamos fazer o picles. Então, a gente foi lá, fez o picles a primeira vez com uma receita, comemos e adaptamos. E fomos melhorando aquela receita até o final. Os molhos e todos, até os lanches, a gente foi fazendo, adaptando e melhorando sempre. Até hoje, a gente chega lá e fala assim, será que dá para mudar isso? Será que a gente consegue deixar isso aqui um pouquinho melhor? Tava até conversando com o Pedro sobre um dos cookies nossos lá, que eu tava querendo fazer umas modificações. Ele pegou e falou assim, mas será? Ele é tão bom esse cookie? Eu falei assim, então, mas eu acho que dá para dar uma melhoradinha, sabe? Então, assim, o que aconteceu foi que conforme o The Hit foi crescendo, a gente teve que chamar uma pessoa. Aí essa pessoa tava eu e o Pedro e ela. Aí a gente ensinou ela. Que no caso é o seu irmão, né? Que era pra gente fazer, que no caso foi o meu irmão. E é aí, o nosso braço direito lá, viu? Não pode, tem que ser mencionado. Exatamente. E aí depois que ele aprendeu com os nossos olhos a mexer ali, a gente chamou outra pessoa.
e essa pessoa foi lá também. E aí o The Hit foi crescendo num ponto de que a gente hoje tem uma equipe que hoje a gente não precisa estar lá na cozinha. Hoje a gente quer estar lá na cozinha olhando e monitorando tudo que acontece. Mas a cozinha, ela consegue fazer o trabalho 100% Andar com as próprias livre pernas, né? do nosso trabalho ali prático ali no dia a dia, né? E isso foi com tentativa e erro de funcionários também, né? Porque tem funcionário que vai e aí tá empolgado porque é o começo e aí depois começa a se desmotivar, até porque trabalhar numa hamburgueria é abrindo mão dos seus finais de semana, né, de noite, você acaba mudando um pouco a sua rotina e tudo, e algumas pessoas não ligam tanto para isso, mas as pessoas acabam ligando, principalmente com o tempo. Então hoje a gente tem uma equipe muito boa, que está há muito tempo já com a gente, pessoal que é empenhado, gosta do que está fazendo, que é o que a gente começou a procurar nos funcionários nossos, né, os empregados que a gente iria trazer, seriam pessoas que tinham os mesmos valores que a gente, que gostavam de comer bem, que se importavam com o processo, não porque só fazia autocrítica. Então hoje tem até um rapaz lá que eu tenho que virar para ele e falar assim, calma, resolve o problema, que não importa quem errou, o que importa é que o cliente está esperando o lanche dele. Refaz logo, depois a gente vê o que aconteceu. Não importa quem errou. O que eles importa ficam tão preocupados quanto a resolver gente, né? o problema. Então eles ficam muito preocupados. Eles se cobram bastante. Então a gente começou a buscar um perfil específico de funcionário pelas tentativas e erros que a gente foi tendo, né? Então hoje a gente tem meio que um perfil ali de pessoa que se dá melhor, né? Não quer dizer que sempre vai ser aquele tipo, mas é realmente bem difícil assim achar essas pessoas. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa equipe que, mesmo quando a gente não tá lá efetivamente fazendo os lanches, o lanche sai certinho. Da mesma forma como se nós estivéssemos lá. Exatamente. Muito bom. Não, e desculpa, a palavra assim que eu acho que mais serviria para tudo isso seria cultura. Quanto mais forte for a cultura, quanto mais alinhamento tiver entre os sócios, mais você vai praticamente espelhar isso na sua equipe. E é óbvio, você precisa, como gestor, como empreendedor, você precisa identificar quem ali tá querendo, quem não tá querendo. E, gente, às vezes tá tudo bem da pessoa não querer e tudo mais, tá desmotivado, ou às vezes tá motivado demais, que é o empolgado, o emocionado, né, que a gente chama. Mas isso faz parte, a gente não pode esquecer que a gente sempre tá lidando com os seres humanos. Da mesma forma como a gente tem, né, nossas dificuldades, nossos erros de leitura da situação e tudo mais, eles ali também têm. Então o negócio contrata pelo caráter, cara. O resto você vai treinando, mas contrata sempre pelo caráter. Show, sensacional. Só aproveitando, vocês trabalham, né, atendendo ao público de quarta a domingo. Isso, perfeito. Não parece uma jornada em tanto, né? Como ele disse, e já faz um pouquinho de tempo, né? Sim. 5 anos, aí podemos dizer. Como que é isso para manter essa motivação ao longo do ano, né? Porque aparentemente quem não faz essa jornada fala assim, pô, vou perder todos os finais de semana, né? E ao mesmo tempo o cliente normalmente tem mais tempo, mais vontade para ir no final de semana. Pois é. Começa na sexta e vai até domingo, né? Como que faz isso para se manter motivado e seguir em frente? Como que vocês enxergam? Porque vocês são jovens, né? Excelente pergunta. Porque vocês são jovens, que às vezes também gostaria de... não, mas eu tenho que estar naquele dia fazendo... Como vocês conciliaram juventude, empreendedorismo e ao mesmo tempo trabalhar de quarta a domingo toda semana? Eu acho que no caso, no começo, não no começo, até hoje, eu acho que é um alinhamento de objetivo. Então a gente tem um objetivo, então, que é fazer o The Hit chegar no mais alto que a gente conseguir chegar. Então, claro que tem semanas que às vezes você está mais desmotivado, tem semana que você está correndo atrás de tudo, quer fazer tudo. Então, assim, é realmente uma montanha-russa, né? Às vezes você vai achar que você está desmotivado e às vezes a equipe está desmotivada também. E eu acho que isso que é o equilíbrio que a gente acaba tendo. Que é, como a gente é sócio, e a gente tem mais um sócio que é o Lucas, né? Que cuida da parte administrativa nossa. Financeira. Tem hora que eu não estou muito motivado, só que o Pedro está motivado.
Aí eu me motivo pela motivação dele, entendeu? Porque eu olho e falo assim, não, se o cara tá se empenhando, por que eu não vou me empenhar também? Aí eu vou lá e me empenho também. Isso Então, assim, é o assim, lado bom de ter sócios, né? E sócios que a gente consegue se abrir um com o outro, né? Porque como a gente é amigo de 20 anos, a gente pode virar um pro outro e falar, ó, meu amigo, por aí não vai dar muito certo. E ele também, ele aproveita e fala, igual aquela vez lá, não sei o quê. Então, ó, vamos, então vamos. Então a gente pega. Entendeu? O bom de ser amigo de longa data é porque a gente tem mais liberdade um com o outro e tudo mais. Mas essa questão pega um pouco. Mas é o que ele falou, é objetivo. E até os funcionários, porque às vezes seus funcionários não estão num bom dia. Só que você olha para aquilo e fala assim, opa, eu preciso cuidar do meu negócio. Então eu vou lá e vou tentar motivar eles, independente de se eu tô motivado ou não. Não tem escolha. Ali tá dependendo de mim. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Às vezes ela não tem com quem conversar. Então ali, como ela está inserida num grupo que é onde ela passa a maior parte do tempo dela, então você acaba sendo um símbolo, eu não diria paterno, mas ali um símbolo de um irmão mais velho, de um confidente, uma pessoa, né, que ela confia e que ela consegue ali expor os sentimentos e tudo que é mais. Um dos motivos também que a gente tem uma boa equipe, porque a gente sempre teve um alinhamento de objetivo muito claro com eles e a gente sempre foi amigo também. Então, assim... Sabendo nas horas certas puxar a orelha, claro. Então, a gente tem esse diálogo com eles, além do... Faça isso porque eu tô mandando você fazer isso. Então, tipo assim, a gente vai lá e fala assim, ó, mas o que tá acontecendo? Vamos conversar. Então, a gente vai lá, ó, o que tá acontecendo? Eu tô vendo que você tá meio chateado, né? Porque é aquela coisa, uma pessoa que tá desmotivada dentro da cozinha, é mais fácil ela desmotivar todos os outros do que um motivado motivar todos. Então, assim, é muito fácil uma pessoa que está para baixo, deixar todo mundo para baixo junto com ela. Então a gente vai lá e tenta identificar isso e conversar. Então para isso a gente tem que conhecer os funcionários também. Não só ver eles como um número que eles precisam entregar o que tem que ser feito. Mas como uma pessoa que está abrindo mão do seu final de semana, que está abrindo mão de estar com a família dela muitas vezes naquela hora, de estar abrindo mão de sair às vezes para uma outra cidade, fazer uma viagem, fazer alguma coisa no final de semana. Eu acho que isso deixa até mais leve essa questão, pra gente perceber que a gente não tá sozinho, tipo, não sou eu só que tô abrindo mão, sou eu, é o meu sócio, é a equipe, todo mundo tá abrindo mão pra tá lá naquele horário, muitos porque precisam, outros porque às vezes, vamos supor, se um de nós, não dá pra jogar a toalha simplesmente. Então eu acho que até essa sequência de acontecimentos, probleminha que vai surgindo aqui e ali, vai meio que motivando a gente, porque não deixa a gente lembrar muito de que, nossa, eu tenho o final de semana pra curtir, vamos falar assim. Até porque quando a gente começou o The Hit, a gente já estava com uns 27 anos mais ou menos. A gente entendeu que a gente já tinha curtido. A gente já tinha ambos ido para a faculdade, já tinha morado em República, moramos juntos, inclusive, em Ribeirão Preto. Então assim, ó, a gente teve essa fase, a gente curtiu essa fase, agora a gente estava na fase adulta. Então a gente precisava de um significado na sociedade, né? A gente precisava se inserir na sociedade. E The Hit veio para isso. Então hoje já não é mais uma preocupação isso aí, tipo, eu vou perder final de semana e tudo mais. É meio que é propósito mesmo, sabe? A gente tá ali porque é gostoso estar ali. Que conselhos vocês gostariam de ter recebido quando vocês estavam começando? Que logo depois que a gente aprendeu isso, eu acho que mudou bastante coisa do The Hit. Que é melhor feito do que perfeito. Então, assim, a gente começou, como a gente era muito crítico com o que a gente estava fazendo, a gente ficava estagnado em vários pontos. Às vezes não criava mais, né? Às vezes de criar lanche, a gente ficava estagnado em, mas será que não sei o que, será? Então a gente pegou e falou assim, não, vamos fazer. E aí depois a gente vê o resultado do que a gente fez. Se tiver ruim, cancela, refaz, aprende de novo, entende onde você errou e continua. Então você tem que fazer, e aí antes de você pensar do como ficar perfeito, você tem que pensar em como colocar em prática. Colocou em prática, aí você vai adaptando e melhorando aquilo que você está fazendo. Então no começo a gente ficava muito travado nessa parte de tentar fazer perfeito. Então a gente olhava para aquilo e eu ia lá e propunha uma coisa. Aí o Pedro ia lá e ele falava assim, mas e se isso acontecer? Eu falava, nossa, se isso acontecer, vai acontecer isso. Aí o Lucas vinha e falou assim, nossa, e se acontecer isso? E aí a gente não fazia com medo de tudo que pudesse dar errado. Então a gente pegava e falava assim, vamos começar... E conforme os problemas acontecem,
a gente vai adaptando o negócio e o que a gente está fazendo em prol de deixar aquilo de uma maneira melhor e mais correta, né? Então, acho que uma das coisas que virou um pouco a chave nossa foi parar de ficar pensando em fazer tudo perfeito e fazer. Não simplesmente fazer e jogar para o cliente, mas fazer e a gente mesmo experimentar. Então, tipo assim, tô com uma ideia de um lanche aqui. Faz aí, ou deixa eu experimentar. E esperar o feedback, ou né? pede por exemplo, um dos cookies nosso agora, que foi o maior sucesso, foi de um teste, que foi o de Kinder Bueno. Perfeito. Que eu peguei e falei assim, não, eu gosto muito de Kinder Bueno, é um dos chocolates que eu mais gosto. Então vamos colocar ele num cookie. Aí fui lá no Embalaporto ainda, dei uma olhadinha lá e tal, aí peguei o Kinder Bueno lá, cheguei lá, o Pedro nem sabia, né? Falei assim, ó, amigo, vou fazer um cookie de Kinder Bueno aqui. Aí ele, tá bom. Tipo assim, depois ele virou pra mim e falou assim, eu até ia falar pra você se era legal colocar o Kinder Bueno por cima, pra mostrar que tem o Kinder Bueno e tal, não sei o quê. Só que aí entrava naquela parte de que a gente, pra deixar perfeito a gente não faz. E aí fomos lá e fizemos. Não, e tem o problema logístico, porque o chocolate começa a derreter e ele acaba pegando em toda a embalagem. A gente sempre teve um negócio no The Hit que é assim, ó. Às vezes é bonito de ver certas coisas. Igual aquele lanche véu de cheddar, que ficou famosíssimo na internet uma época. Você colocava num aro, né, o cheddar, depois levantava o aro e ele caía sobre o lanche. Aí eu te pergunto, como come isso? Sem se lambuzar todo. Então a gente no The Hit, a gente sempre teve um negócio tipo assim, não, tem certas coisas que são lindas, maravilhosas, só que na prática como é? Então a gente já tinha feito um cookie que ia chocolate por fora, Sim. que era o de esticadinho, e a gente teve esse problema, porque terminava de assar, a gente colocava esticadinho. Dali 15 minutos, o esticadinho ele estava todo derretido. E isso atrapalhava um pouco a experiência da pessoa que ela comprava, já com a embalagem meio suja de chocolate e tudo mais. Aí a gente falou, vamos mais no sabor, né? E coloca o recheio dentro, tudo dentro. E deu certo. Foi o que funcionou. Aí a gente fez uma receita lá de 20 cookies, né? Não passou do primeiro dia. A gente já fez, aí chegou uns clientes lá, falou, fiz um teste aqui, experimenta aí, vê o que você fala. Aí o pessoal ia lá, comia e tal. Nossa, muito bom, tem que colocar isso aí. Aí o pessoal da cozinha já quis também, e aí... E hoje já é mais vendido já, né? Aí eu fui adaptando, melhorando um pouquinho, né? Porque tava muito bom, mas eu olhava e falava assim, não, ainda acho que ainda dá pra dar uma melhoradinha. Mas por quê? Porque eu fui lá e fiz. Então, o ideal, eu acho que é você ir lá e fazer, e aí depois você mesmo e as pessoas ao seu redor, que você sabe que são críticas. Sempre tem um amigo que você vai lá e fala assim, nossa, comi uma pizza lá, ou um lanche lá não sei na onde, ele fala assim, bom, mas achei mais ou menos. Aí esse é o cara que você deve virar pra ele e falar assim, experimenta isso aqui, vê o que você acha. E aí ele vai pegar e vai ser honesto, que é o melhor feedback, é aquele cara que ele vai sempre botar defeito, porque aí você vai olhar e falar assim, não, esse defeito faz sentido. Deixa eu tentar ver como que eu vou melhorar isso aqui. Que foi a história até do Sal numa época, né? Foi o feedback de um amigo nosso. Ele não queria falar. Vocês percebiam que ele ficou todo assim, sabe, de falar. Mas a gente ouviu. Aí teve uma vez que eu acho que comi. Que eu dei uma mordidinha e tava salgado e eu falei, lá. É exatamente o que ele falou. Aí a gente voltou atrás e deu tudo certo. Hoje tá da moda antiga e tá dando super certo. Tá padronizado. Muito bom. O bate-papo tá tão bom que eu nem vi a hora passar. Tô de olho no relógio aqui e a gente já tá quase no final do nosso podcast. Então, antes da gente ir para as considerações finais, deem aquela dica de ouro para quem tá começando uma hamburgueria agora, tá perdidaço ali, tá precisando daquela dica de vocês para destravar o negócio. A dica, a número 1, eu acho que foi a que ele deu mesmo, que é antes feito do que perfeito. Faça. As críticas vão vir. Se você fizer perfeito, vai vir do mesmo jeito. Então faça com as coisas que você tem na mão hoje. Porque na época, quando a gente começou, você lembra muito bem disso, né? A minha mãe emprestou um pouquinho de dinheiro e a tia dele emprestou a outra parte. Com esse dinheiro, a gente comprou uma chapa e um freezer. Foi 3, 4 mil reais, acho que foi, né? 2 mil cada um. Isso a gente já estava com a marca, que a gente trocou por trabalho. Então não foi tudo, tipo, chegou alguém lá com um talão de cheque, e monta a empresa. Não foi. Por quê? Porque pegou numa época que estabilizou todo mundo. Todo mundo. Minha família sofreu muito. A dele, a de vocês, eu acho que todo mundo sofreu naquela época. Então,
Eu lembro que o meu irmão tinha um amigo que ele trabalhava com identidade visual, né? O Gustavo Alckmin, lá de Rio Preto. E o Gustavo, ele estava nessa época soltando um projeto chamava Burger Kit, né? E esse Burger Kit basicamente era um kit de hambúrguer para a pessoa fazer na casa dela. Só que ele não tinha carne. Ele falou, você não vende a carne aí? Ele falou assim, faz o seguinte, eu vou pôr a carne de vocês no nosso kit, pra gente vender aqui, eu faço a marca de vocês. Foi assim que a gente fez o The Hit. Ele fez a nossa logo, o primeiro cardápio, né? Lembra aquele fundo cinza? Foi ele que fez. E a partir daí, cara, a gente viu assim, ó, tá andando já. A marca já existe. A gente já tá vendendo. Agora não tem mais volta. Eu lembro que um amigo meu, ele sempre falava assim, ó, foguete não tem ré. Essa frase que hoje fala-se muito, na época eu nunca tinha ouvido e ele, ó, foguete não tem ré, foguete não tem ré. E realmente nunca teve. Por que que nunca teve? Porque não tem como você simplesmente jogar a toalha ou falar, hoje eu não vendo lanche. O cliente quer, cara. Se você não vender lanche hoje, amanhã ele já vai falar, aquele cara não queria vender ontem pra mim, entendeu? Então você tem que ter uma consistência. Então é separar mesmo pessoa física da pessoa jurídica. E, cara, aquela pessoa jurídica, ela tem que ser rica, ela tem que ser milionária. Às vezes você tá ali, tranquilo. Por exemplo, que foi uma estratégia de crescimento nossa. A gente nunca tirou lucro da empresa até o ano passado, acho. Aí a gente tirou um pouquinho, só um pouquinho só. Se você falar para os outros, eles vão falar, mentira, não acredito. Mas é verdade, é só por isso que o The Hit está cada vez com equipamentos melhores, com parcerias maiores, pessoas querendo levar para fora e tudo mais. Por quê? Porque a gente enxerga que o The Hit tem que ser a estrela do negócio. A gente, eu, o Lucas, a gente sempre foi, a gente nasceu, cresceu aqui na cidade. Mas o The Hit a gente acha que é algo a mais, que é um negócio que ele pode... Sabe, ele pode explodir, ele pode ir para frente. Então ele tem que ser sempre a estrela. Se eu quiser encontrar o The Hit nas redes sociais? The Hit Burger, né, no Instagram e no Facebook também. Temos a página no Google também lá, até quem já experimentou, muito bom ir lá comentar, né, como foi a experiência. Como a gente já falado antes, feedback é sempre muito importante, especialmente os negativos. Então... Mas não dá negativo no Google, não. Dá negativo só pra gente, só. Chega na gente, pode falar, a gente gosta, mas... Os negativos mandam no WhatsApp. Pode falar. Quer melhor. A gente melhora na hora. Os agradecimentos? Eu queria agradecer vocês, né, na verdade, por trazer a gente aqui, dar uma visibilidade maior para nossa empresa. É um sonho que a gente tem de conseguir fazer o The Hit chegar, né, o mais alto que a gente conseguir. Então acho que isso aqui também vai ajudar bastante a gente no nosso objetivo. Então eu quero agradecer vocês, né? Agradecer a todos os nossos clientes também, né? Que é o motivo da gente ter realmente visto durante a pandemia que a gente realmente tinha um negócio em mãos, que ele iria realmente crescer, ia tomar uma proporção que a gente não tinha noção até então. Ia mudar a nossa vida, né? Que ia mudar a nossa vida, que mudou a nossa vida, né? E muda até hoje. Eu, em primeiro lugar, gostaria também de agradecer a vocês por hoje, né? Pelo podcast, por ter sido convidado, né? Mais uma oportunidade para a gente poder falar sobre o nosso trabalho, né? Sobre a gente. E eu queria agradecer também muito a minha mãe e o meu irmão, principalmente, porque foram os dois que ficaram na minha cabeça um bom tempo para eu começar a fazer lanche, porque eu não queria fazer. Eu tinha vergonha, né? Porque você fala, bom, eu não tenho uma hamburgueria. Eu vou começar a fazer lanche aqui e se não der certo, o que as pessoas vão falar, né? E tudo mais. Então, se fosse sozinho, talvez eu não teria tomado essa decisão de começar. Então, minha mãe e meu irmão que ficaram na minha cabeça, começa com o que você já tem, a gente tá aqui, a gente te ajuda. Então, foram eles, né? A Ana, que é funcionária da minha casa faz 32 anos. Ela ajudou muito a gente lá, muito na limpeza, em tudo. Os nossos pais, o seu pai, a sua mãe. Eu queria agradecer a todo mundo porque assim, ó, tem muita gente que quando começa a crescer e tudo mais, tem aquela sensação de que não foi ajudado, foi tudo na raça, mas não é bem assim. Por mais que tenha essa raça, essa gana de vencer nossa, a gente teve muita ajuda, mas não ajuda financeira. Aquela ajuda que importa mesmo. Aquela ajuda que te faz, assim, um alicerce para você não desistir, cara. Vai pavimentando o seu caminho. Então, eu queria agradecer muito a todas essas pessoas. Ao Lucas, que não está aqui, que fez o nosso financeiro. Depois que ele foi para o nosso financeiro, ficou muito melhor.
ao Lucas aqui, são 2 Lucas, né? Ao Pedro, irmão dele, aos nossos funcionários, à nossa família e aos nossos clientes que estão aí apoiando a gente incessantemente, confiam na gente e eu agradeço muito por isso. Obrigado pela participação de vocês. Espero que você que está assistindo tenha gostado tanto quanto nós gostamos do episódio de hoje, né? E até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!